Capítulo 106, não é o mesmo para ele. Quando Scroll bateu na porta, ela rapidamente ouviu uma resposta do outro lado. Por favor, entre. Ouvindo isso, ela empurrou a porta e entrou no quarto. Dentro do quarto ela viu Ana sentada à sua mesa em frente à janela, ocupada lendo um livro grosso. A luz do sol estava inundando a sala pela janela, esticando a silhueta da mulher até que fosse estranhamente longa. Dentro do sol, suas bochechas e pescoço macios eram deslumbrantemente brancos, e seus cabelos louros cobertos de ombros pareciam ser feitos de ouro branco. Depois de quase uma semana de convivência, Scroll entendia basicamente o temperamento de Ana. Por exemplo, se ela tivesse algo a dizer, falaria sem rodeios e nunca se equivocaria. Ela estava calma e quieta, especialmente estudiosa. Em suma, era difícil encontrar qualquer outra pessoa civil nascida como Ana que estivesse totalmente em paz consigo mesma. Como é que você não está jogando esse jogo de cartas? Rolou pegou uma cadeira e colocou-a ao lado de Ana. Durante os últimos 2 dias, sempre que suas irmãs terminavam seu dia a dia, voltavam imediatamente para o castelo, lotando o quarto de Soraya, jogando o chamado jogo de cartas de Gwent e competindo entre si para coletar mais cartas. Parecia que eles nunca se cansariam disso. Ela até viu que Ana e Nana jogavam esse jogo todos os dias depois de aprenderem as regras. Houve apenas raras ocasiões em que eles não jogaram. Ao contrário dos dias anteriores, ela costumava ver a jovem com os poderes curativos chegando ao castelo para brincar. Eu só queria ler alguns livros. Ana virou-se para a próxima página. Desde que eu não tenho a sua capacidade, eu tenho que gastar mais tempo para ler os livros. Ana quase leu tudo, de biografias históricas a poemas longos, incluindo todos os livros que viu nas ruas, mesmo que fossem apenas uma variedade de contos populares, contanto que fossem reunidos em um livro, ela os leria com prazer. Scroll tocou a cabeça dela simpaticamente. Não se preocupe. Lembre-me de que queria lhe dar um novo livro para ler. Foi só por causa dela que o destino de nós, sobreviventes da Associação de Cooperação das Bruxas, mudou muito, pensou Scroll. Se não fosse por ela, Nightingale nunca teria saído pela metade para a direção da cidade fronteiriça. Por isso, nunca teríamos conhecido o quarto príncipe do reino de Greycastle, e nunca teríamos chegado a conhecer o método para se manter saudável. De certo modo, ela era a salvadora de todas as bruxas. Essa também foi a razão pela qual Scroll desde o início sentiu apenas boa vontade por Ana, enquanto o último também aceitou rapidamente a outra bruxa que tinha tanto conhecimento e experiência. Mas também ficou claro que Ana invejava muito Scroll por sua habilidade, que em troca de Scroll era um pouco ridícula. Na Witch Cooperation Association, as irmãs nunca mostraram inveja pelas habilidades de outras bruxas. Era ainda mais ridículo, já que Ana possuía a maior capacidade mágica que Nightingale já vira uma bruxa possuía antes. Além disso, a capacidade de sua chama verde era também uma das mais fortes. Seu cabelo ficou um pouco longo, a franja encaracolada de Ana estava quase cobrindo os olhos. Não há ninguém que possa ajudá-lo a cortá-lo? Ana sacudiu a cabeça. Não, estou sozinho. De repente Scroll tornou-se totalmente motivado. Seu cabelo emaranhado não é bonito, deixe-me cortá-lo para você. Você faria isso por mim? Eu cortei o cabelo da maioria das irmãs durante nosso tempo no acampamento, respondeu Scroll feliz. Espere um minuto, eu vou pegar as ferramentas. Ela logo voltou segurando um saco de pano. Quando ela espalhou o conteúdo da bolsa, Ana viu várias peças brancas de roupas e uma tesoura de bronze. A tesoura era em forma de V, e em ambas as extremidades tinha muitos arranhões, já perdendo o brilho e mostrando claramente que era bem usada. Antes de Scroll ter se juntado à Witch Cooperation Association, a tesoura foi usada para ajudá-la a cortar os cabelos de seus clientes na região do Vento Marinho. Toda a realeza de cobre que ela não precisava comprar pão foi entregue a um velho capitão como uma perna quebrada. Este capitão foi quem lhe ensinou a ler e escrever até morrer de velhice.
Pergaminhos habilmente colocaram uma das roupas brancas no pescoço de Ana e começaram a cortar o cabelo dela. Eu tinha algumas perguntas que queria fazer, anunciou Ana. O que você quer saber? Sob os dedos hábeis, a tesoura voou pelos cabelos de Ana, sempre soltando um som nítido de cacá. Logo o primeiro grupo de cabelos compridos foi cortado e caiu no chão. Muitas das histórias descritas na que eu recebi de você ontem, quase sempre têm o mesmo final. O príncipe sempre terá uma princesa como noiva. Ouvindo essa pergunta, a mão de Scrooge fez uma pausa por um momento. As histórias no livro não eram histórias de pessoas reais, em vez disso, era uma coleção de histórias que ouvira em seus 10 anos na região do Brisa do Mar. Foram histórias contadas a ela pelos marinheiros. Mas Scrooge tinha especificamente criado esse tipo de história, e toda história em que o príncipe não se casaria com a princesa não teria um final feliz. Esses tipos de histórias foram reunidos em um livro e depois ela deu a Ana para ler. Sempre sabendo que depois de ler Ana iria perguntar exatamente a ela, mas agora que ela realmente tinha que responder à pergunta, ela hesitou. Na maior parte do tempo, é claro que alguns príncipes também se casarão com a filha de um grão-duque ou duque, por exemplo, o rei de Grey-Castle, Wimbledon III, e sua esposa, a filha do duque de Silvercity. Respondendo à pergunta assim, Scrooge de repente se sentiu muito triste. Vendo e Scrooge já haviam conversado sobre a situação de Nightingale, mas em comparação com a madura e calma Chadwick Ler, ela estava mais preocupada com a possibilidade de que o príncipe e Ana desenvolvessem sentimentos mais profundos e se aproximassem. Ana era uma mulher que era muito importante para Sua Alteza Real, e todos podiam ver isso claramente. Quando Ana e Roland estavam na mesma sala, seus olhos sempre caíam sobre ela. A vida de Ana foi várias vezes mais ocupada do que a de outras irmãs. Ainda mais importante do que isso era que até mesmo Nightingale tinha que dividir seu quarto com Vane, mas Sua Alteza Real não transformou o quarto de Ana em um duplo, fazendo com que ela fosse a única a ter um quarto só para ela. A razão para isso era que quando Nana veio dormir no castelo, ela podia dividir o quarto com Ana. Ele parecia não perceber que ele era o dono deste lugar e que não havia razão para ele se explicar. E para Ana era o mesmo caso. Quando ela estava junto com as outras bruxas, ela era uma pessoa de poucas palavras, ela era na maior parte do tempo apenas uma ouvinte silenciosa. Mas quando Roland estava ao lado dela, ela imediatamente se tornaria ativa. Se havia algo que fosse capaz de deixá-la esquecer seus livros, Scrooge achava que só o príncipe era capaz de conseguir isso. Infelizmente, Roland foi o quarto filho do ex-rei de Grey-Castle, o futuro rei que vai apoiar as bruxas, e Ana era apenas uma bruxa. Como Roland era um príncipe, Scrooge não conseguiu encomendá-lo, de modo que ela não teve outra escolha a não ser influenciar Ana na direção que achava correta. Ela não queria que os dois fossem alienados um do outro, mas ela também não queria que terminasse no único resultado possível, uma tragédia. Por quê? Perguntou Ana sacudindo a cabeça, como se tentasse tirar da mente as lembranças de seus sonhos destruídos. Ele tem que fazer isso, mesmo que não goste da princesa ou de qualquer outra mulher da nobreza? O Scrooge não pensou que ela continuaria questionando, mesmo assim ele ainda teria que se casar com eles. Porque o príncipe provavelmente se tornaria o novo rei e o casamento do rei não pode ser uma decisão pessoal dele. Ela tentou lembrar alguns dos conhecimentos dos livros que a ajudariam para estabilizar os poderes dentro do seu próprio país. Para apaziguar os países vizinhos. A fim de conseguir um bom negócio, estas são todas as razões importantes para se casar com uma princesa. Mas o mais importante é que o rei tenha herdeiros. Ouvindo tudo isso, Ana não perguntou mais nada, o que em troca fez Scrooge um pouco aliviado. Esse tipo de coisa era algo apenas lentamente alcançado, não algo que ela pudesse forçar. Mas ela acreditava que um dia Ana entenderia seus pensamentos. Quando o corte chegou ao fim, Scrooge arranhou as franjas no ombro de Ana. Agora, você está ótima. Obrigado, disse Ana e curvou-se felizmente.
Bem, para o livro de hoje, Scroll pensou por um momento. Então ela decidiu contar a ela sobre a história do reino Voltcheart, tentando reforçar a impressão que tinha instalado hoje, sua própria seleção da biografia da família real. Quando Scroll finalmente estava pronto para sair, Anna de repente começou a falar, ainda segurando o livro de ilusão dentro de suas mãos. Eu acho que Rohan não é um desses príncipes de suas histórias. Sua voz era muito firme e impoderosa. Nada como se ela estivesse falando apenas para se convencer. Ele fará o que quiser. Sua decisão não será influenciada por mais nada. Por muito tempo, Scroll ficou surpreso e, no final, ela só pôde perguntar: por quê? Se ele fosse um desses príncipes, ele nunca teria me salvado.